Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Hoje eu quero estar te deixando uma palavra de meditação, uma palavra para que faça efeito na tua vida, na tua casa e no meio da tua família. Não pule este vídeo, fique comigo até o final, seja abençoado em nome de Jesus. A Bíblia vai dizer que quando Jesus ele começa a levantar os seus discípulos, ele começa a levantar os seus escolhidos para fazer a obra, para exercer o seu ministério, para fazer aquilo que ele queria que fosse feito, não só na vida dos discípulos, mas através do que Deus iria fazer sobre a vida dos discípulos, na vida das pessoas. A Bíblia vai dizer que Deus ele levanta os 12. E antes deles serem ungidos, a Bíblia vai dizer que eles eram discípulos. Depois que eles são ungidos, eles viram apóstolos. E ali Jesus ele começa a orientar, né? Jesus ele começa a falar para os discípulos, né? Que ele estava enviando os discípulos para fazer a obra, para fazer o querer de Deus. E o interessante de tudo isso é que a gente sabe que Jesus ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Em nenhum momento Jesus falou para os discípulos, vai porque vai ser fácil. Vai porque está tudo preparado. Vai porque o caminho está completamente aberto, não tem impedimento, não tem barreira, não tem muralha. Não. Pelo contrário. Jesus falou para os discípulos, eu estou enviando vocês. Mas por amor de mim, por amor da minha palavra, vocês vão ser perseguidos. A Bíblia diz, né, que Jesus era o verbo que se fez carne. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É tudo dele, por ele, para ele, todas as coisas. Então ali ele já começou a deixar bem claro para os discípulos. Eu estou levantando vocês. Eu estou entregando na mão de vocês. Hoje está diante de vocês uma responsabilidade muito grande de pregar a minha palavra. Só que eu já quero deixar muito claro para vocês que por amor de mim, que por amor da minha palavra, vocês vão ser perseguidos, caluniados, maltratados, vão levar vocês aos sinédrios, vão levar vocês diante da presença dos grandes para interrogar vocês. Mas deixa eu falar uma coisa. Quando vocês chegar diante deles, vocês não precisam se preocupar com o que vocês vão falar. Porque o Espírito Santo que está sobre vós é o que ministra na boca de vocês. E muitas das vezes a gente não entende o processo que estamos passando. Muitas das vezes a gente vai olhar para o cenário, a gente vai ver o cenário completamente distorcido daquilo que Deus já liberou ao nosso respeito. E a gente vai sofrer perseguição, vamos ser caluniados, vamos ser injuriados, vamos ser maltratados. Se Deus permitir, vamos perder até a nossa vida por amor do Evangelho. E o nosso problema, né, é que quando as lutas se intensificam, quando o inferno se levanta contra a nossa vida, o nosso problema é justamente quando a gente começa a pensar em parar. É justamente quando a gente pensa em desistir. A gente começa a olhar para um lado, a gente começa a olhar para o outro, a gente vai ver amizades se afastando. A gente vai ver pessoas que a gente gosta, pessoas que a gente admira, pessoas que a gente quer por perto se distanciando de nós. Né? Esses dias atrás eu passei por um processo exatamente disso. Eu comecei a perceber algumas pessoas se distanciando, algumas pessoas até mesmo se levantando, não diretamente, mas com algumas atitudes. Você percebe quando a pessoa começa a se levantar contra você, sem ao menos você fazer nada pela pessoa. E ali Deus traz a nossa memória. Tudo isso não está acontecendo por causa de você, é por causa daquilo que você carrega. É por causa daquilo que está sobre a tua vida. Então, se você tem passado por momentos de perseguição, se você tem passado por momentos de pessoas que estão se distanciando
pessoas que às vezes está te ignorando, é justamente por causa disto. É por causa da palavra. Só que nós erramos quando a gente quer parar. A gente erra quando a gente quer estacionar. Mas Deus, Ele é fiel. Servimos um Deus fiel que está conosco todos os tempos. E ali Deus, Ele é um Deus misericordioso, Ele é um Deus bondoso. E Jesus falou para os discípulos: se vocês perseverar até o fim, serão salvos. Depois de tudo isso que a gente passar aqui sobre a terra, depois desses momentos, depois dessa vida, existe outra vida. Existe a salvação. Então, se a gente perseverar até o fim, tem algo maior preparado lá no céu para nós. Né? Então, esta foi a mensagem que Jesus encorajou seus discípulos. Nunca foi tão verdade esta frase. Só vive o propósito quem suporta o processo. E eu sei que o processo dói. O processo machuca. O processo fere. O processo muitas das vezes vai querer tirar de nós a nossa fé. Vai roubar de nós a nossa coragem. Vai querer arrancar a todo custo de nós a nossa confiança em Deus. O processo é doloroso, mas é Deus tratando a gente, é Deus moldando o nosso caráter. O que foi que Deus falou com Jeremias quando Deus moldava aquele vaso? Será que eu não posso fazer de você como eu estou fazendo com este vaso? Se nós que somos vasos de barro, e Ele olha para nós e Ele fala assim, esse vaso está com defeito. Se Ele olha para nós e Ele fala assim, esse vaso foi lapidado errado. Tem furos, tem rachaduras nesse vaso. Será que Ele não vai pegar esse vaso e vai permitir que esse vaso se quebre? Ele vai amassar esse barro. E ser amassado pela mão do oleiro não é fácil. Ele começa a amassar o barro, só que é na hora que ele amassa o barro, que o barro fica maleável. É ali naquele momento que ele está amassando o barro, que o barro começa a voltar a uma textura, aonde Deus começa a modelar o vaso do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer. Então não é melhor a gente viver uma vida segundo a vontade dEle do que viver uma vida segundo a nossa vontade? A Bíblia diz que os planos dEle para a nossa vida é maior, é melhor, é muito além daquilo que a gente pensa, muito além daquilo que a gente imagina. Então, eu quero falar para você. Tá doendo? Fique em paz. Porque maior é o Deus que te chamou. Não foi fácil para os discípulos. Imagine naquele tempo o que aqueles homens sofreu por amor à palavra de Deus. Chicoteados, cerrados, lançados dentro do poço, apedrejado. Lembra de Estevão? Ele até foi apedrejado, mas ele viu a glória no céu. E hoje em dia, a gente passa tão muito pouco. Hoje em dia, a gente não vê mais ninguém nos apedrejando. Hoje a gente não vê ninguém nos matando por causa da palavra. E muitas das vezes a gente quer parar, a gente quer desistir. Mas não foi para isso que o Senhor nos escolheu. Não foi para isso que o Senhor nos chamou. Foi fácil para os discípulos? Não foi fácil para os discípulos. Você acha que os discípulos virou apóstolos do dia para a noite? Não. Os discípulos teve que ter uma trajetória com Jesus. Foi ali no secreto, no deserto, no mar da Galileia. Foi ali nos bastidores que Deus foi formando os discípulos, que Deus foi aperfeiçoando a vida dos discípulos.
foi aonde ninguém estava vendo. A multidão não estava vendo os discípulos, não. A multidão não estava contemplando o que os discípulos estavam fazendo com Jesus, não. Porque Jesus só enviou os discípulos quando os discípulos estavam preparados. Não adianta a gente querer pular processo. Não adianta a gente querer viver o novo, o algo novo de Deus, se o ciclo anterior a gente não fechou. Aí sabe o que acontece? Chega o novo, não estamos preparados e a gente está carregando bagagem do ciclo velho para o ciclo novo. Aí você está no ciclo novo, vivendo as mesmas coisas, e você muitas das vezes não tem entendido por que esse ciclo repetitivo. Por quê? Você até mudou de fase. Você até quis ir para um nível maior, mas você esqueceu de fechar o nível atrás. Você esqueceu de concluir aquela etapa. Aí é como se você está trazendo bagagem do passado para o teu presente. Aí você vai querer chegar no futuro carregando essas bagagens, carregando aquilo que não é teu. Por isso que muitas das vezes estamos cansadas, fadigadas. Por quê? Porque estamos carregando peso que não é nosso. Estamos carregando bagagem que era para ter ficado lá no passado. A Bíblia vai dizer que quando João Batista estava batizando as pessoas, Jesus vem andando de encontro com João Batista. Jesus, ele poderia muito bem chegar até João Batista e dizer: João Batista, me batiza porque eu sou Jesus. Eu sou filho do Deus Altíssimo. Eu sou rei. Se eu sou filho de um rei, eu também sou rei. Não. Jesus, ele foi humilde. Ele só falou: é necessário que as escrituras se cumpram. E por você eu preciso ser batizado. Jesus não chegou se apresentando falando que ele era filho de Deus. O próprio Deus testificou na vida de João Batista que Jesus era o Messias escolhido, era o Filho enviado. O céu se abre e uma voz de João Batista escuta: este é meu filho amado. Você está entendendo que a gente não precisa se apresentar? Você está entendendo que a gente não precisa chegar nos lugares querendo chamar atenção, querendo oportunidades? Que quem nos dá a oportunidade, que quem nos apresenta é Deus. Meu filho, por mais que a pessoa esteja em cima do altar, com uma vida completamente desconcertada, quando Deus quer fazer, Deus brada no coração dessa pessoa e fala: dá oportunidade para ela. Eu vou apresentar ela. Deus começa a abrir porta onde não tem porta. Você entende que quando Deus está no controle das coisas, a gente não precisa ficar forçando nada. A gente não precisa ficar correndo atrás de bênçãos. As bênçãos vos alcançarão. A Bíblia diz: bênção transbordante, recalcada, sacudida. As bênçãos é que nos acompanha. É as bênçãos que vão atrás de nós, não é nós que corre atrás das bênçãos. Não que a gente não precisa correr atrás da bênção. Se necessário a gente fazer um esforço para ter um diploma, se necessário a gente fazer um esforço para ter algo, Deus vai nos direcionar, mas tem coisa que a gente não precisa correr atrás, Deus traz na palma das nossas mãos, né? Então ali Jesus, ele não precisou chegar diante de João Batista se gabando, querendo se aparecer: olha, eu sou Jesus, filho de Deus. Não, Deus abriu o céu e apresentou Jesus para João Batista. Então quando os discípulos foram direcionados para exercer o seu ministério, primeiro os discípulos teve uma vida de secreto. E é isso que precisamos entender. Não dá para a gente ser honrado publicamente se primeiro a gente não viveu o que está escrito em Mateus 6, versículo 6. Deus tem falado muito comigo através deste versículo. Momento de oração, Eliene. É oração, é joelho no chão, cara no pó, minha filha. Ninguém vence luta, ninguém vence batalha se primeiro você não tem uma vida de renúncia.
se você não tem uma vida de santidade, aonde estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão normalizando as coisas, onde todo mundo é igual, onde todo mundo está fazendo a mesma coisa. Aí quando você quer se comportar de um jeito diferente da maneira que Deus te chamou, você é quadrado, você é tonto, você é besta, a cafona, a senhora da igreja. E será mesmo que Deus está se agradando disso? Será que Deus não requer de nós um pouco mais de oração? Será que Deus não quer de nós mais jejum, mais santidade? Foge dos prazeres da tua mocidade. Foge do diabo. Foge do querer da tua carne. Ah, mas é que eu quero isso. Foge. Ah, é que deu vontade de fazer isso. Joelho no chão. Não é fácil não, irmãos. O apóstolo Paulo, ele disse: somos homens, somos seres humanos como vocês. Estamos sujeitos às mesmas paixões que vocês, né? O povo quis idolatrar ele, depois de um homem ter sido curado através da vida deles. Não foi Paulo que curou aquele homem. Não foi o conhecimento de Paulo, não foi a sabedoria de Paulo. Quem curou aquele homem foi Deus. Quando o povo viu aquela maravilha, o povo ficou, meu Deus, achando que o milagre tinha sido feito por causa de Paulo. Foi Deus que operou na vida. Deus era com Paulo, então Deus usou a vida de Paulo para aquele homem ser curado, mas quem curou aquele homem foi Deus. Aí Paulo, ele vai rasgar suas vestes, ele vai dizer: ei, para de tanto fanatismo. Não fui eu que curei este homem, quem curou este homem foi Deus. Foi no poder, no nome de Jesus, que esse homem está de pé. Se até um homem usado por Deus daquela maneira, se até um homem que naquele tempo era usado poderosamente por Deus, ele bateu no seu peito, ele disse: eu tenho os mesmos desejos carnais que vocês. Porque vocês estão desse jeito? Voltem o coração de vocês para Deus. Busquem Ele. Então, irmãos, não é momento da gente se acomodar. É momento da gente sair da nossa zona de conforto. E eu sei que não é fácil sair da zona de conforto, porque se a gente estivesse agora dentro da nossa casa, fazendo os desejos da nossa carne, saciando a vontade de Satanás, massageando o nosso ego, para nós estava tudo bem. Mas eu sei o quanto que é difícil quando você se levanta, quando você se posiciona para fazer a vontade de Deus. Quando Deus te entrega uma responsabilidade, quando Deus coloca nas tuas mãos, faça, exerça o seu ministério. Não fique esperando a aprovação de ninguém, porque as pessoas não vão te aprovar. Se Deus já falou com você por intermédio da vida de alguém, ou se até mesmo Deus falou diretamente com você em sonho, em visão, ou se Ele colocou no teu coração que você tem um chamado, que você tem um ministério para exercer, exerça. Não fique esperando fulano se levantar e falar: sou contigo. Não fique esperando alguém bater no teu ombro e dizer: vai, que você é benção. Não, porque isso não vai acontecer. A todo tempo as pessoas, elas vão querer colocar empecilhos, barreiras, impedimento para você exercer o querer de Deus. A todo tempo as pessoas vão querer te menosprezar, te diminuir. Ai, quem é ela? Quem é ele? Ai, agora virou pregador. Agora virou, tá achando a cantora. É dessa maneira que as pessoas vão agir. Então não fique esperando o momento favorável, não fique esperando o cenário confortável, não, porque Deus, Ele te chama para você sair da sua zona de conforto. Faz o que você pode fazer. Use o que você tem. Use o que você tem, faz do jeito que você pode fazer. Não fique esperando aplausos, não. Primeiro é no secreto.
A Bíblia diz: entra dentro do teu quarto, fecha a tua porta. E quando a gente entra no nosso quarto, quarto é lugar de intimidade. De intimidade com Deus. É só você e Deus. Lá não tem bastidores. Lá não tem plateia. Não tem multidão. Lá é só você e Deus. Quando você aprender a ter uma vida no secreto, entra dentro do teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai em secreto. Que Ele está te vendo, que Ele está te ouvindo. E publicamente Ele vai te honrar. Primeiro é no secreto, depois secreto, depois vem ao público. E não é você que se apresenta, é Deus que te apresenta. É Deus que te envia. Então aqui, Jesus, Ele foi muito claro aos discípulos. Vocês vão fazer a minha obra. Vocês vão fazer o meu querer. Eu envio vocês. Mas eu já quero dizer que as coisas não vão ser tão fáceis. É caminho estreito. Caminho estreito. Porque a porta larga, irmão, as pessoas vão falar pra você: ai, boba, você acha que Deus vai ficar brava por causa disso? Você acha que... ai, Deus conhece o teu coração, irmão. Deus conhece o teu coração, irmão. Liga pra isso não, sabe? De uma certa forma, pessoas que elas querem, de uma certa forma, massagear o errado. De uma certa forma, elas querem fazer com que a verdade se torne mentira e a mentira se torne verdade. Estamos vivendo tempos, irmãos, que tem sim pessoas que pregam o Evangelho de Deus, debaixo de santidade, debaixo do temor de Deus. Mas há muitos por aí que Deus nem é mais com eles, que Deus nem enviou. E como é que a gente vai ficar sabendo se é um homem ou uma mulher de Deus? Como é que a gente vai ter esse discernimento se a gente não teve uma vida no secreto? Se a gente não teve uma vida de renúncia? Se a gente não teve uma vida de santidade? Aí qualquer pessoa que chega, ai, é homem de Deus, é mulher de Deus. Nossa, porque canta e estremece. O diabo também. O diabo, ele se transforma num serzinho de luz. Você tá achando o quê? Que Satanás vai vir com o quê pra você? Você tá achando que Satanás vai vir com um prato, com uma comida que você não gosta? Se você gosta de comer picanha, ele vai vir te trazer legumes? Não. Ele vai trazer exatamente aquilo que você gosta de comer. Ele vai trazer para você exatamente aquilo que vai saciar a tua fome. Jesus estava lá no deserto. Ele sabia que Jesus estava com fome. 40 dias. 40 dias Jesus estava lá. A gente não consegue malimar ficar um dia sem comer. Imagine 40 dias. Você acha que ele veio oferecer o que para Jesus? Vem Jesus tomar um banho que você está com calor? Jesus também estava com calor, que ele estava lá no deserto. Eu creio que o deserto estava muito quente. Mas ele não ofereceu banho para Jesus, ele ofereceu comida. Porque além do banho, eu acredito que Jesus queria comer porque ele estava com fome. A fome foi maior. Então o diabo, ele vai te tentar na área maior da tua vida. Você acha que ele não sabe o que você fazia lá atrás? Você acha que ele não sabe o que é que você fazia quando você estava lá no mundo? Pois é. Muitas das vezes ele vai querer trazer o cenário de lá de trás para a tua vida. Ele vai começar a te oferecer isso. Ele vai começar a te oferecer isso. Vai querer colocar algumas pessoas no teu caminho para te confundir. Ah, mas porque lá atrás ela fazia isso. Eu vou tentar ela um pouquinho porque eu sabia que lá atrás ela não era fácil. Você tá entendendo? Então foge. Resistir o diabo e ele fugirá de você. Quem é alcoólatra não vai ser curado na porta de um bar. Tá entendendo o que eu tô falando? Ninguém é curado
se antes não permitir que o médico dos médicos o cure. Então não desista, não pare, continue, mesmo que esteja difícil. Deus, Ele não precisa, eu falei esses dias atrás, Deus, Ele não precisa de cenário favorável para cumprir o que te prometeu. Deus não precisa de um momento ideal. Deus não precisa, Deus não conta com dinheiro na tua conta. Deus não conta nem mesmo com a tua fé, porque Ele é Deus. E mesmo por mais incrédulos que a gente for, Ele faz. Mas quando Ele olha para dentro de nós, Ele vê que a gente tem fé. Quantas pessoas na Bíblia foram curadas através da sua fé? Pessoas que estavam diante de situações impossíveis. Eram pessoas improváveis, coxos, cegos, pessoas enfermas, pessoas doentes. Eram pessoas improváveis que viveu o milagre, que Jesus operou sobrenatural. E você está achando aí que você precisa de algo muito grande para Deus operar na tua vida. Talvez num dia simples como hoje, Deus pode abrir os céus em favor da tua vida. O cenário é o de menos. E aí quando você entender que é exatamente neste cenário de escassez, que é nesse cenário de deserto, de sofrimento, de muita lágrima, é exatamente aí dentro que Ele quer operar. É exatamente aí dentro que Ele quer fazer um milagre. É caminho estreito. É muita renúncia, é muito joelho no chão, cara no pó. É muita oração. Se não tiver oração, não tem como. Não tem como a gente ficar sensível à voz do Espírito Santo. Se não tiver oração, não somos nós que conduzimos o nosso corpo. Já é a carne que vai querer reinar. Então creia no dia de hoje que Deus, Ele pode sim fazer infinitamente mais daquilo que pensamos ou imaginamos. Aquilo que o nosso olho não viu, que o nosso ouvido não ouviu, nem tampouco desceu ao nosso coração. São coisas maiores que o Senhor tem preparado para nós. Então exerça o teu chamado, exerça o teu ministério. Deus conta com você. Deus conta com homens e mulheres que quer compromisso com Ele. E se você quer compromisso com Ele, você pode ter certeza que você pode estar à frente de qualquer guerra. Você pode estar à frente de qualquer batalha, que maior é quem está com você. Maior é aquele que está com você do que o que estão com eles. Amém? Fica na paz. Deus te abençoe. Que você seja abençoado através desta palavra. Se Deus falou com você, deixa aqui embaixo nos comentários. Deixe algo aqui embaixo nos comentários, um testemunho, aquilo que Deus já tem falado com você. Que o nome de Deus vai continuar sendo glorificado, a gente fazendo ou não a obra dele. Ele disse, se a gente não clamar, as pedras vão clamar em nosso lugar. Já se inscreva no canal para você estar sempre recebendo palavras de fé, palavras de ânimo. Eu estou aqui para te dar a mão e te levantar. Não estou aqui para atacar pedra em você. Mas somos um corpo em Cristo Jesus. E compartilhe esta mensagem com mais alguém. Para que a bênção não fique só sobre a sua vida e sobre o teu lar. Mas que a palavra seja lançada sobre a vida de muitas outras pessoas em nome de Jesus. Fica com Deus e Deus te abençoe.